Olá pessoal, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Eu estou muito feliz e grata pelos temas sugeridos por algumas pessoas lá na minha caixinha do Stories do Instagram. Sugiro vários temas interessantes, aos poucos eu vou estar trazendo cada um deles e hoje eu vou falar de um que teve perguntas recorrentes, que foi sobre o tema luto na infância. Como falar com uma criança que um ente querido faleceu? Falar sobre a finitude na nossa cultura é uma tarefa muito difícil. Resulta na esquiva entre os adultos, pode gerar desconforto, insegurança, temores, angústias, medos. E se esses sentimentos não forem trabalhados, cuidados dentro de um processo de psicoterapia, pode desencadear patologias severas, como, por exemplo, as patologias do transtorno de ansiedade. A morte, ela faz parte do ciclo do desenvolvimento humano, ela faz parte do ciclo do ser vivo. A única certeza do homem na vida é a finitude. E falar sobre a morte com as crianças vou repetir, parece ser complicado devido às crenças do adulto. As crenças, elas interferem e refletem no estado emocional e comportamental, que vão provocar uma resposta adaptativa ou não. As crianças, elas não têm conhecimento inato, elas vão construindo através da interação, do ambiente que ela se desenvolve, através do manejo dos pais, através da interação das pessoas importantes do seu convívio. Logo, a forma que é levado para a criança a morte vai de alguma maneira interferir como que ela vai lidar. Porque a criança, dependendo da sua faixa etária, ela vai começar a elaborar pensamentos de acordo da maneira que o conteúdo foi levado para ela. Então, como falar com a criança que um ente querido faleceu? De maneira sincera, natural, acolhendo o sentimento dessa criança, que seja um adulto que esteja aberto para conversar com a criança, para escutar suas dúvidas e sanar suas dúvidas. E se a morte for um dos genitores da criança, como falar com a criança? De uma maneira natural e sincera. Nossa, Daniele, mas que crueldade com a criança. Gente, claro que a morte de um pai ou de uma mãe vai causar uma imensa dor na criança. Mas diferente do que se pensa, falar sobre a morte com a criança não vai aumentar a dor dela. Pelo contrário, nós vamos auxiliá-la no seu processo de elaboração do luto, que é o quê? A aceitação de que um ente querido faleceu e que não vai voltar mais, porque a gente precisa deixar claro para a criança que a morte é irreversível. A pessoa morre e não volta mais. Agora, quando o adulto decide mentir para a criança ou omitir que um ente querido faleceu, essa criança, ela tende a perceber que algo de errado está acontecendo, porque ela observa as pessoas tristes, ela observa as pessoas falando baixinho para ela não escutar. E o que a criança sente em relação a isso? Ela sente rejeitada, porque está acontecendo algo e ninguém me conta. Ela se sente excluída, gera nela também uma insegurança, porque ela não tem a quem recorrer. Ela percebe uma movimentação familiar diferente, mas ninguém conta para ela o que está acontecendo. Eu lembro de um caso na clínica que foi muito especial devido à história dessa criança. Chegou no meu consultório um pai com a demanda de que a filha de 4 anos estava com comportamento agressivo. Ela era uma menina meiga, carinhosa, gentil, mas que nos últimos tempos ela estava apresentando comportamento hostis com os cuidadores. E durante o processo de avaliação, eu fazendo perguntas para o pai, eu percebi que ele ficou extremamente incomodado com os meus questionamentos. E aí chegou um momento que ele me falou: olha, Daniele, há 1 ano atrás eu perdi a minha esposa de uma maneira inesperada, foi de repente. E eu não tive e ainda não tenho condições emocionais e psicológicas de
cuidar da minha filha. Então, minha filha passou a morar com os avós maternos. E na casa dos avós maternos, a morte da mãe virou um tabu. Quando a criança perguntava, os adultos na casa dos avós, né, inclusive os avós, falavam que a mãe tinha viajado e que ela não ia voltar mais. E o pai, quando essa criança perguntava para o pai, ele dizia que a mãe tinha virado uma estrelinha e que lá do céu estava cuidando dela. Gente, essa criança, ela começou a ter vários sentimentos negativos. Ela se sentiu abandonada porque a mãe viajou e nunca mais ia voltar, ou seja, a mãe viajou e nem despediu dela. Ela se sentiu culpada quando falava que nunca mais ia voltar. Por quê? Ela começou a criar fantasias de que a mãe foi embora por causa dela, que ela falou alguma coisa ou que ela tinha feito alguma coisa. Ela se sentiu desamparada, a dinâmica familiar dela mudou. O pai passou a ser visita. Ela se sentiu rejeitada, não pertencente a essa família, não amada, porque ela não tinha espaço para perguntar sobre a mãe, ela não tinha espaço para falar sobre a dor da perda da mãe. E por que eu estou exemplificando com esse caso? Para te contar que explicações do tipo foi morar com o papai do céu, que virou estrelinha, que foi morar nas nuvens, isso pode gerar uma confusão muito grande na criança. E, ao mesmo tempo, um sentimento de desamparo, porque ela não tem a quem recorrer. Me perguntaram também sobre o velório. A criança pode assistir o velório, o enterro? Eu oriento, e o que é recomendado, é a gente perguntar para a criança: fulaninha, você quer assistir o enterro? Você quer ir ao velório? Geralmente as crianças falam que sim, devido à curiosidade. As crianças são curiosas. E aí, devemos explicar para essa criança o que ela vai encontrar no velório, como que é o velório, e a parte do enterro também explicar para essa criança. Hoje em dia nós estamos vivendo uma pandemia, né? Eu tenho conhecimento que existe uma restrição de números de pessoas. Agora, quanto à ida das crianças, a gente tem que verificar se estão permitindo ou não. Perguntaram também como que é o processo de luto da criança. Diferente dos adultos que verbalizam, as crianças, elas vão sinalizar através do comportamento. Às vezes, elas podem ficar agressivas devido à raiva ou outro sentimento negativo que possa estar surgindo. Pode ser que a criança fique mais introspectiva, ou seja, ela está triste. Nós devemos estar acompanhando essa criança e sempre acolhendo, respeitando o tempo dessa criança, nomeando o que ela está sentindo, validando o que ela está sentindo, ajudando essa criança na sua elaboração do luto. Perguntaram também a compreensão, qual que é a faixa etária da criança para ela compreender a morte. Bom, até os 2 anos de idade, a criança ainda não compreende o que é a morte. A partir dos 3 anos, ela já tem uma capacidade de compreender que a morte é irreversível, mas ainda ela mistura muito fantasia com realidade. Então, é muito normal nessa faixa etária as crianças perguntarem sobre o falecido, quando que eles irão visitar, quando que ela irá visitar esse falecido na casa da pessoa. É muito normal. E a partir dos 7 anos, essa criança já tem condições cognitivas de entender o que é a morte, inclusive que ela é irreversível, não volta mais. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Compartilhem, fique à vontade para compartilhar com alguém que você acha que vai se beneficiar. Qualquer dúvida pode deixar aqui ou então me mandar lá no direct também. E até a próxima.